Olá a todos. Hoje a gente vai dar continuidade às aulas de História do oitavo ano e vamos começar com uma série de aulas bem curtas. Essas aulas são mais atividades práticas para medir o conhecimento de vocês, só dando uma breve introdução, que são as fases da Revolução Francesa, parte 1 e parte 2. Então, primeiramente, vamos começar abordando o objetivo principal, que é identificar as fases da Revolução Francesa e as movimentações políticas, social e econômica ocorridas durante esses períodos. Nossa habilidade é identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e os seus desdobramentos na Europa e no mundo. Aqui temos uma pergunta para vocês responderem. Depois eu vou passar a explicação. Para quem quiser ver o PDF, já vai estar com marca-texto para ajudar vocês. E seguindo com a primeira fase, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que foi o seguinte: após o crescimento do terceiro deputado, que a gente viu que eles se revoltaram, que foi fortalecido depois da queda da Bastilha, o rei não viu outra coisa, outra missão, a não ser abandonar parte do seu poder e elaborar uma constituição pela França. Ela vai se chamar Assembleia Nacional Constituinte. Ela, até então, a monarquia, gente, que é o poder do rei, vai continuar. Porém, eu quero destacar aqui, eles não é mais de forma absoluta, ou seja, o rei não tem mais todo o poder e a Constituição estaria acima de sua vontade, ou seja, o rei não é mais acima da lei. Seguindo aqui para algumas mudanças da Assembleia Nacional Constituinte, é a redução dos privilégios, que é, entre elas, o clero, que é a igreja, e a nobreza não vão perder o privilégio, ou seja, o benefício, a vantagem de não pagar impostos. Agora ele vai pagar impostos como todo mundo. Isso eu quero que fique bem claro. A gente vai ter uma certa ampliação de direitos também. O que essa ampliação de direitos vai fazer? Ela vai pegar os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade. E por fim, temos a Constituição de 1791, que ela vai dividir os três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. A única diferença que a gente tem hoje, que eles tinham antigamente, é que antes, aqui, hoje em dia, a gente tem o presidente, lá é o rei mesmo, mas existe a separação dos três poderes. Seguindo aqui, a gente tem como destaque o fim da Assembleia Nacional Constituinte, que ela durou até 1791 e depois desse dia ela deu início à Assembleia Legislativa, que é uma outra fase da Revolução Francesa. Ela pegou alguns fundamentos, mas ela dá uma atençãozinha um pouco pro elitismo burguês. Eu quero que fique isso bem marcado na cabeça de vocês.
Aqui outra pergunta para vocês responderem. Aqui a resposta com correção. Aqui temos a Assembleia Legislativa, como que ela funciona. A ideia principal, basicamente, ela muda um pouquinho. A monarquia volta a ser um pouco absolutista, porém, o rei ele governa ainda de uma forma limitada. A gente, nessa nova forma de governo, que é a Assembleia Legislativa, ela é composta por duas casas, que é a Câmara dos Deputados, que é basicamente pessoas eleitas pelos povos, e o Conselho dos Anciões, que é basicamente representantes eleitos por eleitores qualificados, entre aspas. Aqui tem uma explicaçãozinha que eu vou falar presencialmente. A função dela é criar leis da Assembleia é criar leis, declarar guerra, e o Conselho de Anciões tem de revisar e rejeitar ou modificar propostas vindas da Câmara. Aqui, gente, seguindo para cá, eu vou falar um pouco dos ideais revolucionários. Nessa ideia da ideia da Revolução Francesa, alguns países ficaram meio intimidados com essa perca de poder do rei, estavam com medo que essa ideia se espalhasse. Esse país era a Áustria e Prússia, os dois países que eram absolutistas. Eles acabaram por invadir a França, no caso. Porém, qual que é a brincadeira deles? Eles basicamente fantasiaram ou pegaram a família Luís XVI, fantasiaram de criados e fazendo eles fugirem para a Áustria, para que depois eles retomassem o poder na França. Porque o rei já estava com um poder muito limitado na época. Porém, a Câmara descobriu isso e eles não gostaram da atitude do rei, e isso deixou as coisas mais tensas entre eles. Agora, seguindo com uma pergunta aqui. Seguindo com a resposta que eu explicarei presencialmente. E mais uma perguntinha para vocês escreverem no caderno agora. Aqui seria a correção da resposta. E por fim, mais duas perguntas para vocês responderem, caso seja necessário. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula, a aula da parte 2. Basicamente será junto com essa, só que ela vai ser 100% presencial.